Olá, boa noite! Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Não mais que de repente sextou. Cá estamos nós ao vivo com um prazer imensurável. É muito bom ter você em nossa companhia, onde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, não é? E a gente, com muito prazer, retoma o programa e retorna a essa bancada. Hoje estamos recebendo aqui, não é, com muita alegria, a Simone Gin. A Simone é uma amiga que eu tenho, que nós admiramos muito, porque ela já veio, inclusive, aqui ao programa Opinião, e ela é auditora pública externa, é presidente da Audip, que é a Associação dos Auditores Públicos aqui do estado, externos, não é? E ela vai bater um papo conosco aqui, no nosso Opinião. Simone Gin, que quando ela veio aqui eu achei que o Gin era chinês, mas é japonês, porque esse Gin aqui, é Gin com J ou com G? Com J. Então, foi com por J. isso que eu achei J-I-N de navio. Pois é, mas ele não é chinês. Então, a Simone está aqui com a gente e tem muito assunto, evidentemente que ela tem se debruçado nos últimos tempos aí sobre a causa feminina, não é? Até por demanda do próprio Tribunal de Contas, houve um estudo minucioso e temos um cenário que foi verificado com esse estudo, não é? Que não é nada animador, muito parecido com aquele anuário mais recente, Anuário Nacional aí da Segurança Pública, que apontou que nós estamos, infelizmente, aqui no estado de Mato Grosso, tendo que ostentar, entre aspas, essa marca sombria de maltratar as mulheres, de feminicídio e por aí vai. Mas assim, a Simone está aqui para a gente abrir uma discussão, falar um pouco mais o que pode ser feito, trazer ideias, enfim, não é? Discutir realmente sobre o assunto, que isso faz parte, a comunicação, a informação move o mundo. E eu acredito nisso, o programa Opinião, que está fazendo 6 anos, acredita nisso, porque nós estamos aqui, ó, desde sempre, desde o começo, sempre abordando esses temas, notadamente aqueles que dizem respeito diretamente à proteção à mulher, ao combate à violência doméstica, principalmente combate à violência contra a mulher. E a Simone é um tijolinho nessa construção enorme que a gente faz, que não vai parar de crescer nunca, porque nós vamos estar sempre batendo nessa tecla, porque desistir não está no nosso radar, não é? Então fique atento que a Simone Gin está aqui conosco e a gente vai discorrer sobre vários temas. Professor Lorenberg, boa noite, sextou, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então a você que é a razão maior do nosso trabalho, do nosso programa, muito obrigado. Você que assiste também a gente pela internet, na página, no Facebook, ali, TV Pantanal, _Rede TV. Isso você encontra no campo de busca, e estamos lá ao vivo para o mundo inteiro, ou pelo www.gazetadigital.com.br, ou pelo canal 22. Quer interagir conosco, deixar uma opinião, uma sugestão, 99932-2529. Interaja conosco aqui, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, muito prazer, a gente abre espaço para você aqui, ok? Simone, minha caríssima amiga e auditora pública externa do Tribunal de Contas, presidente da Audip, muito bom tê-la aqui, obrigado. Menina, eu vou perguntar logo o seguinte, eu particularmente tive uma obrigação desagradável, num passado não muito distante, de noticiar aqui que o estado de Mato Grosso, aos olhos desse estudo nacional, que é o Anuário da Segurança Pública, o estado de Mato Grosso insiste em ostentar as primeiras colocações no que diz respeito à violência contra a mulher e mais especificamente ainda quando se trata de feminicídio.
Isso é horrível, eu não gosto, honestamente, eu não gosto, não gostaria, mas eu sou jornalista, eu tenho que noticiar, mas o que nós vamos fazer? O que você entende que nós temos que fazer para tentar avançar no sentido, evidentemente, quando eu falo avançar, não é na violência, avançar no combate. A gente precisa achatar esses números para que não sejamos mais esse vergonhoso Estado que mata, que bate mulheres. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Para mim é um motivo de satisfação estar aqui de volta. Temos alguns temas espinhosos, né? E eu vejo assim, boa noite também a todos que nos veem, nos escutam. Mato Grosso, ele infelizmente já pela segundo ano consecutivo, ele se apresenta como campeão em feminicídio, né, nessas taxas. E a gente percebe que existe, é claro, que tem se investido nesse combate da violência contra a mulher, no entanto, há algo errado, né, nessa execução dessas políticas públicas. A gente dizer hoje que nada tem sido feito a respeito, a gente vai estar mentindo, que a gente percebe assim que o governo do Estado tem atuado nessas frentes, né, como as notícias que a gente sempre tem acompanhado. Mas eu vejo, e aí voltando um pouco para essa auditoria operacional que o Tribunal de Contas realizou, essa auditoria ela foi realizada em 2024. Né? Na verdade, ela foi realizada ano passado e a gente olhou, se debruçou sobre os dados de 2023 e 2024. Então, que infelizmente apontaram, né, essa alta taxa de feminicídio. E durante essa nossa auditoria, a gente constatou várias falhas nessa execução da política pública. Então, são falhas que vão desde de você não possuir organismos de políticas públicas dentro do âmbito municipal, que é onde a gente percebe, onde o problema ocorre também. Nós temos problemas dentro de Cuiabá e Várzea Grande, mas até que nós temos uma estrutura, né, dentro dessas duas grandes cidades, desses polos. No entanto, quando a gente adentra para o interior do estado, você percebe que ainda temos falhas de estrutura. E aí não é só essa questão de organismos de política pública, né, de política voltadas para as mulheres, para poder articular tudo isso. A gente percebe que esse tema de violência contra a mulher, ele é um tema transversal e intersetorial. Então, enquanto você não consegue, enquanto governo, traçar estratégias para que a gente consiga articular entre os vários setores do governo para que a política ela alcance o seu resultado lá na ponta, é bem provável que a gente encontre essas falhas nessa execução, não é mesmo? Porque quando você fala sobre enfrentamento da violência contra a mulher, você está trabalhando várias secretarias aí. Você tem a Secretaria de Assistência Social, você tem a Secretaria de Segurança Pública, você tem a Secretaria de Saúde, que, né, essas três principais, no mínimo, são envolvidas quando você trabalha esse tema. Então, a gente percebe que esse tipo de falha, ela não é algo só isolado em relação a essa política de violência contra a mulher, mas a gente pode entender também como várias outras políticas públicas. Né? Toda política pública, quando ela envolve mais de um setor, mais de uma esfera, quando ela tem essa questão de transversalidade, você vai encontrar esses problemas, porque a gente percebe que a falta de diálogo, a falta de comunicação, essa falta de articulação entre as esferas e entre as próprias instituições públicas, elas são algo recorrente no mundo atual. Né? Nunca tanta gente precisou de tantos espaços de diálogo e esfera como atualmente, né? E para isso a gente precisa unir forças, não segregar. O que você acha de... Calma aí, Lorenberg, eu te chamo aí. Só vou fechar o raciocínio aqui, porque senão depois eu fico perdido também. Quanto tem nisso tudo de cultura, de cultural,
e quanto tem de ausência de políticas públicas eficientes, eficazes, para a gente dar um salto, para a gente se mover para frente. Para frente, né? Você sabe que esse tema é um tema assim que me despertou muito durante a execução dessa auditoria. Essa auditoria ela iniciou numa data comemorativa do Dia Internacional das Mulheres, foi solicitada pelo nosso presidente lá do Tribunal de Contas, e até o presente momento, assim, eu não me considerava uma mulher tão ativa, né, que olhava para essas causas. Apesar da gente, muitas vezes, enfrentar algumas situações no nosso dia a dia, eu acredito que, assim como eu, antes de me deparar com essas situações e estudar sobre o tema, a gente não percebe tanto os efeitos do machismo estrutural, sabe, Paulo e Lorenberg. Mas eu confesso que durante essa auditoria, ao me deparar também, conhecer pessoas e mulheres tão engajadas no tema, eu simplesmente me apaixonei por essa temática. E comecei a me interessar muito por essas questões, principalmente de liderança feminina, né, de como a mulher ela ocupa os espaços, do porquê. O porquê que, por exemplo, aí a gente não está falando só de políticas públicas, eu estou falando enquanto sociedade. O porquê que as mulheres ainda, por mais que nós sejamos a maioria, hoje, atualmente, nós somos a maioria dentro do Brasil, né? Nós temos uma população, se eu não me engano, está mais de 50% são mulheres. A maior parte dos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, nós temos as mulheres também. Sim. E, no entanto, a gente encontra os dados, né, dados recentes, que mostram que as mulheres elas não são a maioria nos cargos de liderança. Assim como nós ainda não somos, ainda há disparidades salariais entre homens e mulheres. Então, não tem como a gente trabalhar essas temáticas e não olhar para a sociedade como um todo, né? Não olhar para o que a gente pode pensar e refletir sobre isso. E aí, quando a gente traz, muitas vezes, né, hoje nós somos dominados, né, de enxurrada de informações, sim, e TikTok, e, né, Instagram, e nós vemos várias linhas presentes de opiniões dentro da sociedade. Sim. E algumas muito radicais, muito machistas em relação a mulheres. Eu vejo assim, grupos de jovens defendendo algumas coisas que eu penso assim, nossa, que retrocesso, né? E ao mesmo tempo a gente vê também um tipo, muitas vezes, de feminismo sendo defendido que faz com que as mulheres hoje em dia sintam vergonha de dizer que são feministas. Exagero também nessa parte, né? Uma lástima. Você falou 2 pontos aí dos extremos, né? O machismo que a gente condena, né? E o feminismo exagerado. A feminismo que a gente não é aquele feminismo romântico, bonito, saudável que a gente via outrora. Hoje está mais assim, meu corpo, minhas regras, enfim. O professor Lorenberg vai participar, por favor. Auditora e presidente, mais uma vez é bom tê-la aqui, mas muito bom tê-la aqui mesmo no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito. Eu me lembro que da vez anterior que a senhora esteve aqui, estava recém-lançado o relatório preliminar da violência contra a mulher. E naquela oportunidade a senhora chegou de trazer ou de traçar 10 ou 12 situações que a senhora, em particular, não tinha se dado conta que era tão grave a situação, tão grave. E a senhora acabou de falar agora da paixão que sente por tratar do tema, por estudar o tema. E, de fato, é um tema cativante, sedutor e, ao mesmo tempo, a preocupação vem a cada instante. Porque, veja, em 2023, nós tivemos 47 feminicídios. Em 2024, 46 feminicídios. Este ano, até onde eu estava acompanhando, que é mais ou menos 20 dias atrás, nós já estávamos no número de 40. Ou seja, a tendência é um crescimento assustador. E aí eu pergunto à senhora, de lá para cá, daquele encontro que nós tivemos aqui, riquíssimo, de lá para cá,
O que mudou naquele relatório preliminar? O que foi acrescentado na avaliação daquele relatório preliminar? 40 já, Lorenberg? 15 dias atrás. Divino Pai. Isso Ou seja, assusta. Provavelmente 2025 nós ainda nos manteremos como campeão em feminicídio. E é bem esse o dado, viu, professor Lorenberg? Em 2024, nós tivemos um feminicídio a mais. Mas, às vezes, pode parecer pouco, né, para quem nos escuta. Fala, não, mas 47 feminicídios, não parece uma taxa tão alta, né? Mas ela é alta em relação aos habitantes. Porque essa taxa ela é feita e calculada a partir dos habitantes, em termos proporcionais. E o que eu vejo do que foi feito, é claro que a gente percebe que muitas das ações, muito daquilo que a gente apontou naquela época do relatório, eu percebo que houve uma movimentação, sabe? Por exemplo, em relação ao orçamento. Nós tivemos algumas ações, principalmente da sociedade civil organizada, de associações como a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Ela provocou o tribunal para que a gente fizesse um curso de orçamento mulher. É da nossa conta Orçamento Mulher. Olha que coisa mais linda. Justamente numa fase em que a gente estava fazendo, em que os municípios estão fazendo as peças de planejamento. Por que isso é importante? Eu vejo já como uma consequência desse relatório, porque nesse relatório a gente apontou que um dos problemas grandes da execução da política pública é a falta de orçamento. Muitas vezes essa política pública ela não está prevista em um orçamento, ela não ser clara ali dentro do orçamento, da ação, e chegar ao final você não conseguir avaliar. Porque elas são construídas, elas não seguem, vamos dizer, o rito que deveria ser seguido, né, para a construção dessa política pública. Porque, veja, quando você resolve atender a uma demanda da sociedade, você tem que ter ali os dados daquela situação do agora, né? O quanto que vai ser investido, qual que é a ação que vai ser proposta, né? E o orçamento, e ter um orçamento separado para aquilo. Para que chegue ao final, você possa calcular e verificar se aquilo que foi aplicado foi suficiente, se houve resultado, se houve efetividade. Então, eu vejo que a gente falha nessas etapas muitas vezes. Tanto na etapa do planejamento, da execução e do pós, que é a avaliação. E aí, deu resultado? Consegui alcançar os números que eu tinha previsto lá? Né? Eu consegui que essa política fosse efetiva? É isso que nós falamos sobre efetividade. Então, muitas vezes, a questão não é se o recurso está sendo gasto, mas um mau direcionamento do recurso. Alguma falha ocorre nessas etapas de planejamento. E a gente fez esse curso justamente para capacitar não só a sociedade civil, mas principalmente as mulheres, né? E a gente convidou também as secretarias de planejamento municipal para que estivessem presentes nesse curso, para que olhassem, tivessem um olhar sobre o orçamento, para que fizesse isso, né, separasse. Então, isso já é um grande resultado que eu vejo daquilo que a gente apontou lá atrás. Vejo e acompanho também várias ações da Secretaria de Segurança Pública, que tem investido também, tem se movimentado, ampliado o programa da Patrulha Maria da Penha. Tenho visto a questão das Politecs, né, que foi também um apontamento dentro do nosso relatório, mas é claro que essas ações, elas não vão ter resultado imediato. Isso tudo é uma construção a longo prazo. Então, atualmente, a gente ainda não tivemos o julgamento desse relatório, porque nós prevemos dentro desse relatório também monitoramentos para que a gente acompanhe se realmente estão sendo implementadas. Mas aí você me perguntou do que mudou, né, de lá para cá. Mudou também, eu estava trazendo aqui, conversando com o Paulo, que nós tivemos a aprovação de uma lei federal, a 15.214 de 2025, que foi aprovada em setembro, que é Selo Cidade Mulher. Que o governo federal ele trouxe também essa possibilidade de premiar, de dar um selo como uma forma de incentivo a esse município, por ele desenvolver políticas públicas voltadas para a mulher.
Olha que legal. O incentivo, isso, né? De incentivo. Isso era uma ideia que estava lá no nosso relatório. Quem pegar lá o nosso relatório, isso surgiu dentro das discussões que a gente estava. É claro que não fomos nós os autores da ideia, né? Que isso foi em âmbito federal. Mas eu percebo o quanto que o que está sendo discutido, o fato da gente trazer à tona esse tema, olhar para ele, ter essa coragem de olhar para o problema e pensar em soluções, ele faz um movimento, né, entre as instituições, ele faz um movimento na própria sociedade, por mais que a gente não perceba ainda um resultado concreto, que é a diminuição, né, do feminicídio. A gente tem que ainda olhar para além disso, ver como que vai ser a longo prazo isso. É uma grande iniciativa realmente, essa lei do ano passado, selo Cidade Mulher. Já está sancionada, já existe, já é uma lei propriamente, não é? Para ser mais exato, 15.214 de 2025, é desse ano. De 2025. Então, esta é este é mais um passo, né? Tomara que sirva de incentivo aí para que muitos municípios, e vamos incluir Cuiabá, aí vamos incluir Cuiabá, Várzea Grande, esses que estão aí ostentando essa lista negra que fazem, porque a maioria desses feminicídios tem acontecido aqui na Baixada, né? Então, assim, que esses municípios possam receber esse selo aí, promovendo ações que valorizem, que protejam a mulher de uma forma geral, né? Selo Cidade Mulher. Muito importante essa ação do governo federal, essa lei do governo federal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ir ali para o intervalo comercial, só que antes do intervalo, vai acontecer sábado, rapaz, olha só, vai acontecer o Viva Seu Bairro. Pois é. O projeto Viva o Seu Bairro, deste sábado agora, dia 11, é especial Dia das Crianças. O evento, este grande evento, será lá no mini estádio do Eduardo Saraiva, não é? Lá no Osmar Cabral, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada, viu? Neste dia muito especial, teremos aí o dia C, que é o dia de cooperar com o Cicobi, integração, e a programação especialíssima. Temos aí, por exemplo, para as crianças, o Palhaço Chocolate, as cantoras mirins Ana Júlia e Sofia Vitória, recreação também com Coyote Show, pintura artística e também lá na área Kids, completa para os pequenos brincarem à vontade. E mais, distribuição de kits de guloseimas recheados de gostosuras, picolés, doces, também refrigerantes, pizza, pipoca e tudo mais. Tudo para a criançada curtir, aproveitar, se empanturrar. A noite cultural tem ainda a banda Escort Som, também o DJ Ricardo Martinelli e ainda o sorteio promoção VSB Carrinho Cheio. Aí a gente convida todos os moradores dos bairros vizinhos ali, o São João del Rei, o pessoal também do Jardim Novo Milênio, Jardim Fortaleza, Santa Laura. Viva o seu bairro! Lazer e cidadania. Você não pode perder. É sábado, nós estaremos lá. Vamos estar prestigiando mais uma edição do Viva o Seu Bairro no Cabral. A gente vai, Lorenberg vai também, já falou que vai dançar lambadão lá. Lorenberg vai dançar lambadão lá. E eu vou só ver, porque eu não danço nada também. Mas vamos estar prestigiando. Quero ver você lá. Nós queremos ver você lá no Viva o Seu Bairro de sábado. Viva o Seu Bairro das Crianças, não é? O intervalo comercial de 1 minuto e meio. A gente retoma já aqui com a Simone Gin. Instante só. Voltou, olha só, rapaz, foi tão rápido, né? Não falei? 1 minuto e meio a gente já está de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. A Simone Gin está aqui, auditora pública externa,
presidente da Audip, ali no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e ela está aqui batendo um papo com a gente. Nós estamos pegando, assim, especialmente as questões ligadas direta ou indiretamente às mulheres, não é? Aquilo que a gente possa fazer enquanto comunicadores, enquanto pessoas públicas, para fomentar, apresentar alternativas também, enfim, possa contribuir de alguma forma com a causa, não é? Você que está assistindo também pode fazer a sua parte. Poxa, Paulo, mas como? Como? Denunciando, por exemplo, quando você vir algum tipo de agressão a um vizinho, a alguma pessoa próxima aí, denuncie. Vai lá, denuncie, porque essa denúncia sua pode significar muita coisa. Pode significar, inclusive, continuar vivendo ou deixar de viver, para usar um eufemismo aqui, não é? Então, assim, você pode salvar uma vida. Porque tem casos, ainda mais em Mato Grosso, que tem aí, acabamos de falar desse ranking sombrio aí. Então a gente tem que fazer essa parte sim, tem os mecanismos fáceis, inclusive, 190, 188, busque uma forma, eu já fiz isso, num passado não muito distante aí, eu cheguei lá no meu condomínio, soube de um negócio lá, liguei para todo mundo que você imaginar, desembargadora, delegada, promotora, desembargador, homem também, tem muitos homens envolvidos aí nessa causa. Liguei para a primeira-dama do Estado também, liguei para ela me atendeu, e foi graças a ela que nós conseguimos providência para um caso onde um policial estava foragido, né? Tinha tirado licença-prêmio num estado nesses estados de praia aqui do Brasil. Ele foi preso. Então, assim, você não precisa se identificar, faça a sua parte, denuncie. Eu acho fundamental que nós nos movamos, né? Nos movamos para que tenhamos aí, num futuro não muito distante, essa possibilidade de estar aqui noticiando que, felizmente, o estado de Mato Grosso não está mais nesses anuários aí, né? O Lorenberg, antes de chamar você para... Rapaz, eu estou, por falar em mulher, não é? Eu estou feliz, de alguma forma, eu queria que muita gente estivesse feliz também, porque o Prêmio Nobel da Paz foi dado, neste ano de 2025, a uma mulher, Maria Corina Machado. Aí tem um pessoal que eu não sei por que cargas d'água, não sei, que politiza tudo, não é? Politiza, porque a Maria Corina Machado, lá de Venezuela, ela tem toda uma história, é uma guerreira, ela tentou disputar as eleições lá para tirar o Maduro do poder, tirar o chavismo do poder, foi perseguida, foi tolhida, foi presa, foi perseguida, até hoje está sendo perseguida, não é? Só que a luta dela pela paz e para tirar o comunismo e inserir a democracia, isso esbugalhou os olhos do mundo, não é? E ela foi escolhida hoje como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Eu fico feliz porque é uma mulher, não é? E que venham outras tantas aí com essas bandeiras, com essas causas tão importantes. Eu fico feliz, Lorenberg, eu não vou politizar a coisa, eu sei que tem gente que está politizando, eu não vi ninguém lá no Congresso hoje falar sobre isso, não é? Nenhuma senadora, nenhum senador de direita ou de esquerda. A gente queria muito ver isso se pipocando por aí, não é? E temos hoje a Maria Corina, que ganhou o Prêmio Nobel. Dá uma pinceladinha aí nos seus comentários. Mas muito rapidamente, Paulo e amigo telespectador, duas observações. Quando eu soube, eu também fiquei muito feliz. Mas é bom registrar duas coisas. A primeira delas, o Prêmio Nobel da Paz sempre foi político. Sempre foi, amigos. A escolha sempre é política. E dessa vez não foi diferente. Porque a Maria Corina Machado tem exatamente isso como dia a dia, como prática. Ela está vivendo escondida na Venezuela, está escondida. Foragida. Está escondida dentro da Venezuela, não aparece. E é bom lembrar que o candidato de oposição só ganhou aquele impulso eleitoral por conta dela.
Foi ela que apresentou à população venezuelana o candidato de oposição. Mas tem um detalhe também que precisa registrar. Hoje eu encontrei 2 venezuelanos em Cuiabá. Agora, muito recentemente, eu encontrei o segundo, que aqui fica próximo de nós aqui. E eu fiz uma pergunta a eles. Vocês conheceram a Maria Corina de Machado? Conhecemos. O que vocês acham dela? Péssima. Os dois, isso não tem nada científico não, amigo. Não é científico. É empírico. Os dois me disseram exatamente que não gostam dela, porque não gostam da forma que ela age e uma série de coisas. Falaram um monte de coisas. Falei, mas vocês souberam que ela ganhou um prêmio hoje? Não. Aí eu contei para ele do prêmio. Absurdo. Esse pessoal que deram esse prêmio está num outro mundo que não é o mundo que nós vivemos. Veja a situação como é, Paulo. Venezuelanos que conheciam a mulher foram contra o prêmio, contra a forma dela agir. Mas é um ganho fantástico. É preciso a gente observar sempre isso, até para valorizar. E além de ser político, é uma lição para o mundo. Veja, está privilegiando quem defende a democracia, em um mundo que corre muito risco com a autocracia sendo dominante. Isso é muito perigoso e é muito bom que haja esse prêmio para que todos nós possamos refletir sempre que a liberdade e a democracia são fundamentais para a nossa vida. Bandeiras da Corina Machado. Então, eu estou em estado de graça porque, muito feliz mesmo, não é porque ela é conservadora de direita, é porque ela é uma guerreira. E aí, é lógico que é empírico, isso não pode servir de ciência, o que você falou. Não é científico, não. Não, acabei de dizer, eu sei que isso não é científico, a frase que eu disse, o que você falou aí. Mas pessoas como esses 2 ou 3 que você viu hoje, tem outros tantos aqui no estado, aqui em Cuiabá, por exemplo, da Venezuela, eles estão aqui, inclusive esses 3 seus aí, eles estão aqui justamente pelo regime Maduro, pela ditadura Maduro, fugiram da fome imposta pela ditadura do Maduro. Então, veja bem, isso já diz tudo, já responde tudo, não é? Chegaram num ponto de qualquer coisa que seja democrático, que beire a democracia, é melhor que o regime Maduro, regime ditatorial do Maduro. As eleições lá, daquele que substituiu a Corina, que ela foi impossibilitada, se é que você me entende, de disputar, o Edmundo Gonçalves, depois não teve reconhecimento mundial a vitória do Maduro, de países mundo afora, e agora, mas aí, quem manda lá, quem manda tem vez, não é? Aí não levaram em conta de que o Edmundo venceu as eleições, com inclusive provas sendo mostradas lá, mas ninguém reconheceu, ninguém quis reconhecer, aí ficou por isso mesmo, o Maduro continua lá, e os venezuelanos, aqueles que podem, vazam, não é? Para outros países, Brasil, Colômbia, enfim. O Opinião segue aqui hoje, conversando com a Simone Gim, auditora pública externa e presidente da AUDIP, que é a associação dessa importante... São quantos auditores no Estado hoje? O Tribunal de Contas tem quantos auditores hoje, externos? Hoje nós somos em 163 auditores. Uhum. Na ativa. Na ativa. Você sabe que essa nomenclatura, Paulo, a gente está entrando com um projeto de lei para mudança dessa nomenclatura. Por que vocês não gostam dessa nomenclatura? Não é que não gostam, não gostamos. Você tem que existe uma nomenclatura, uniforme em nível nacional, que é auditor de controle externo. E aí nós temos, eu acho que 2 ou 3 estados que ainda têm essa nomenclatura de forma diferente. E isso para nós é muito importante. Estou pleiteando isso junto ao nosso presidente, ele já autorizou. E aí, provavelmente, em breve a gente manda essa lei lá para a Assembleia Legislativa para fazer essa mudança da nomenclatura. Vai ser o quê? Auditor de controle externo.
Auditor de controle externo. Ela é uma carreira em nível nacional, né? Então, onde você for, em qualquer tribunal que você estiver, existe essa carreira de auditor de controle externo. É uma normatização quase, né? Assim, sim. Aliás, o presidente que ela está dizendo é o Sérgio Ricardo. Eu conversei com ele essa semana, eu o convidei para vir ao programa. Ele disse que vem, está ajeitando na agenda dele, para que ele venha também, como já veio outras vezes, né? Bater um papo conosco, como já vieram outros também conselheiros, como o Guilherme, como o Antônio Joaquim. Todos que quiserem vir, tem muito o que dizer. A gente vai bater papo, porque aqui é um bate-papo informativo. Lorenberg, de vez em quando, aperta aí, faz umas perguntas braba aí, de apertar os caras na parede aí, isso é... Mas é assim, é jornalismo também, né? Mas tudo dentro do que é... Ele não tem maldade, não, mas ele prepara uns catatal assim para... Aqui a Simone, daqui a pouquinho, ela vai enfrentar esse tiroteio do Lorenberg. Lorenberg, por favor. Auditor e presidente, aproveitando a carona, a senhora e o auditor Jefferson Bernardino fazem parte, ou são integrantes, do Comitê Técnico sobre Concessões de PPP, né? Isso. E a senhora chegou a dizer um dos objetivos desse comitê. E chegou a dizer o seguinte: compartilhar experiências e atendimentos voltados de uma melhor atuação dos tribunais de contas na fiscalização e estruturação das licitações e contratos de concessões PPPs, construindo um rol de boas práticas a serem adotadas. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito disso, até para que o amigo telespectador, que não é familiarizado com esse comitê e não sabe nem o que é o comitê, possa entender melhor isso e também esse objetivo. Ótimo, excelente, professor. Então, esse comitê é um comitê técnico do IRB, que é Instituto Rui Barbosa, e ele congrega vários tribunais de contas, tá? Então, nós estamos dentro desse comitê técnico representando o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Qual o objetivo ali? É justamente discutir, dentro do âmbito, desse âmbito de controle externo, como que o controle externo pode atuar melhorando esses projetos. Porque, veja, para o telespectador que não conhece, o tema de concessões e parcerias público-privada é uma forma que nós temos de alcançar até projetos de políticas públicas, trazendo o capital privado, né? Hoje, no nosso país, a gente sabe que para o tanto de investimentos que nós temos que fazer, que o Estado ainda tem que, né, investir em várias áreas, não é o suficiente. Os recursos públicos captados por tributos, né, ainda não são suficientes para a gente fazer atender a todas as demandas. Então, uma das soluções, vamos dizer, possíveis, e aí seria muito bom esclarecer melhor a população e todos os gestores, essa diferença entre concessões e parcerias público-privadas de privatização. Porque é incrível, né? Mas toda vez que a gente vai falar sobre isso, sobre concessão, conceder um serviço público ao parceiro privado, as pessoas confundem muito com privatização. Que a privatização é você entregar o bem e esse bem ser propriedade do privado, né? É muito diferente. O que nós temos hoje em dia são essas parcerias, né? E concessões, puramente, que é você designar para o parceiro privado a execução desse serviço. Então, ou muitas vezes esse parceiro recebe uma remuneração, uma contraprestação, ou muitas vezes ela é multa, né? É isso que são, na verdade, desmistificando, dando um linguajar simples, você tem receitas, né, que são oriundas do próprio serviço público através da tarifa, como acontece com a mobilidade urbana, as concessões de água e esgoto, né, concessões de iluminação pública, ou você também tem uma contrapartida que é só do Estado, e aí uma concessão somente administrativa. Esse tipo de concessões, elas são muito importantes que os tribunais de contas, eles tenham conhecimento suficiente para atuar
tanto na fase da estruturação desses projetos antes da fase licitatória, como também no pós. Por quê? Porque, veja, esses projetos, normalmente, eles são de longo prazo. Então, são contratos para 30, 35 anos de exploração ali daquele serviço público. Se eles forem mal projetados ou mal feitos, nós temos aí um problema que vai afetar diretamente, né, a população e a administração pública por muito tempo. Então, a gente sabe que hoje em dia tudo é mutável, né? Como que você vai fazer essa estruturação a longo prazo? Então, é para isso que existem esses grupos de estudos, para que a gente possa se capacitar, enquanto controle externo, para atuar de uma forma mais efetiva dentro tanto da construção desses projetos, como também da execução. Porque, veja, o Tribunal de Contas ele também não quer, como controle externo, barrar e impedir a modernidade, a inovação, que Sim. muitas vezes fica parecendo isso, né? Se você tem lá um governador, um gestor que tem um grande projeto, ele tem um problema, ele quer solucionar e ele quer que seja rápido. Ele quer solucionar aquele problema ali durante a gestão dele. Mas, no entanto, se a gente tiver esses projetos mal estruturados ou feitos de qualquer jeito, você vai ter um problema a longo prazo aí por muitos e muitos anos. Muito tempo, né? Não sei se foi claro. Foi, né, Lorenberg? Foi, eu entendi. Claro. Foi. Porque se você não entendeu, eu vou te explicar agora. Ela quer dizer, tô brincando, mas fácil ele me ensinar, porque... Olha só, eu vou dar uma pausinha aqui de 1 minuto e meio, a gente retoma já já com a Simone Gin. Um instante só. Ok, eis que estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião. Satisfação em estar com você. Tem um pessoal aqui no grupo, rapaz, e se eu não mando um alô para eles ficam bravos comigo depois. Ô, Paulo, a Heloísa, por exemplo, está dizendo aqui, ó, que acompanha o programa sempre e está brigando comigo, porque ontem, ela está dizendo aqui que fez aniversário, pediu para eu mandar um alô, e não mandei, porque a gente garra na conversa aqui. Quem que teve aqui ontem mesmo? Não, ontem não teve, né? Teve? Não, tivemos não, o Davi, o judoca lá, o secretário de Estado. Secretário de Cultura. De esporte, cultura e lazer. Luísa, obrigado pelo carinho que está acompanhando a gente lá no Três Barras, aqui no Jardim Cuiabá, a Suelen, obrigado também, viu? Está com o marido lá, o Osmar, acompanhando a gente. Quem está também aqui, a Francisca, que não gosta de chamar Chiquinha, né? Mas o marido dela chama ela de Chiquinha também. Então, Francisquinha, obrigado pelo carinho da sua companhia. Ela mandou uma fotinha aqui também. Enfim, tem mais gente aqui. O Douglas, que está acompanhando no centro de Cuiabá. A Cleide, de Várzea Grande, lá do bairro Nova Várzea Grande. A todos que estão acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho da companhia. Hoje, nessa sexta-feira, nós estamos entrevistando a Simone Gin, que traz aqui muitas informações, muitas novidades. E uma das novidades que a gente não abordou ainda, ela achou que eu não ia falar sobre, que é o podcast, que ela criou aí em parceria com outras guerreiras. E vamos saber que podcast envolvendo, evidentemente, a causa feminina, podcast com mulheres, qual que é o conteúdo desse podcast? Conta pra gente aí essa novidade. Pra mim é novidade. Então, Paulo, esse podcast, o nome dele é Mulheres no Controle. Inclusive, quem quiser, por favor, nos acompanhe lá. Nós estamos na plataforma do YouTube, do Spotify e também temos uma plataforma no Instagram. Mulheres no Controle. Mulheres no Controle. Aí fica parecendo tão feminista, né? Mas é Mulheres no Controle Externo. Faltou o externo, né? Esse podcast, ele surgiu justamente dentro do comitê que o nosso professor Lorenberg comentou, o comitê do IRB. Lá eu encontrei e conheci a minha parceira, a Cíntia Tomasi, que também é auditora lá no Distrito Federal. E aí nós tivemos essa ideia de criar um espaço de fala para as mulheres. Isso surgiu por quê? Porque a gente se deu conta que as mulheres, elas são minoria dentro dos espaços de tribunais de contas, né? E não só isso, por exemplo, a área que nós atuamos, que são as áreas de concessões e PPPs, é uma área majoritariamente masculina.
você tem mais homens ligados a essas, porque vem do campo da engenharia, da economia, então são uma maior parte de homens. E nós notamos que a gente poderia criar esse espaço para justamente dar voz e espaço a mulheres que atuam dentro do controle externo e que fazem acontecer dentro dessa área, sabe? Auditoras, hoje mesmo nós entrevistamos uma auditora do Tribunal de Contas de Roraima e vocês precisam de ver assim, a preciosidade dos exemplos que ela trouxe. Lá ela lida, diariamente ela lida com políticas públicas, com auditoria, com avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, ela trouxe assim, dados de lá, de como ela fez com a população indígena, com a população venezuelana, que lá adentrou. Imagina, Roraima, Boa Vista, teve uma invasão, né, muito grande, de um crescimento de população enorme dentro de um período curto de tempo. Sim. Então, você teve ali problemas de acesso à saúde, à educação para essas crianças e toda enfim, várias outras consequências. Riquíssima essa troca de experiência. Riquíssimo. E não só isso, e ela trouxe, além disso, o nosso podcast não traz, assim, de uma forma amassante essas auditorias, mas traz também o olhar feminino. Então, ela também falou sobre a família, sobre como é que ela concilia estudos com trabalho, enfim, com filhos. E eu acredito assim que esse espaço que nós concebemos, ele é justamente para isso, para trazer essa inspiração para outras mulheres também, que querem fazer a diferença onde elas estão inseridas e mostrar para toda a sociedade que é possível, né? É possível a gente criar esses espaços, é possível a gente conciliar a maternidade com o trabalho, é possível você assumir mais protagonismo na sua vida sendo mulher. Mulheres no controle. A gravação é feita aqui em Cuiabá? Então, a gente... É feito, como é que é? Remoto? Como é que funciona essa gravação? A gente tem feito um bate-volta, sabe? Hora é aqui, no estúdio aqui em Cuiabá, e hora é no estúdio lá em Brasília. Hoje nós fizemos as três, eu, a Cíntia e a convidada, online. Então, hoje foi online, foi remoto. Hoje foi todo online, primeira vez que a gente faz dessa forma. Funcionou, que é uma beleza, né? Eu estou procurando aqui, quando você está falando que é Mulheres no Controle. Achou? No YouTube. Não achei, YouTube. Não eu vou achar que eu perdi, eu não vou perder a esperança não, mas enquanto isso eu vou chamar o Lorenberg aqui para... Eu mando para você. Se eu achar aqui, não, eu quero achar para minha conta própria, para mostrar que eu sou inteligente. Então, daqui a pouquinho ela vai falar que ela está no controle também aqui, e aí isso não vai ficar muito bom para mim. Tô brincando, eu adoro ser... Adorar eu não adoro, mas eu respeito muito o controle feminino e torço para que ele seja fortalecido a cada dia, não é? E especialmente quando a gente luta pelo respeito. Essa palavra empoderamento, eu não sou muito fã dela, mas que a mulher se fortaleça no sentido de garantir suas políticas, seus direitos, seu espaço no mercado de trabalho, enfim, em todos os sentidos, não é? E a gente tem que respeitar. Esse é o alicerce, isso é a base de tudo. Respeito, que aí todo mundo cresce, não é? Todo mundo ganha. O sol é tão grande, temos espaço. Todo mundo, espaço ao sol. Lorenberg. Presidente, a senhora falava agora há pouco que o universo feminino é menor nas auditorias. A senhora falou também no primeiro bloco que tem mais de 160, 164... 163. 166 auditores. 3. 163 auditores. Neste universo, a menor fatia é de mulher. De mulheres. E uma outra questão, presidente, a senhora falou também de um curso de orçamento mulher. Nesse curso Orçamento Mulher, participou algum deputado? Por que eu estou perguntando isso? Porque no mês de março do ano passado, houve uma discussão, um grupo de estudo dentro da Assembleia, e nesse grupo de estudo, de avaliação, discutia-se o orçamento mulher na Assembleia Legislativa. Participou, inclusive, integrantes do Ministério Público, integrantes da Defensoria Pública. Essas pessoas, ou esses órgãos, não foram representados nesse curso que a senhora estava falando agora há pouco? Esse curso, Lorenberg, ele trouxe mais essas noções gerais de orçamento, de peças de planejamento, de políticas públicas e de como que de instrumentos
de controle social. Como que, de repente, a sociedade pode acompanhar, tá? Mas a gente trouxe também representantes da Cefaz, que eu acho que é disso que talvez se trata esse grupo de estudo, porque nós temos, aqui pelo Estado, um orçamento que é desenvolvido, tem esse nome, Orçamento Mulher, e que ele é uma atitude pioneira, porque existem também, em poucos estados tem feito dessa forma, que é destacar dentro do orçamento tudo que tem sido gasto dentro voltados para políticas públicas para mulheres. Tá? Isso é um ganho, isso é um ganho. Quando a gente trabalha a mulher no orçamento, e até estive em conversa já com, agora esqueci o nome dela, Gleice, esqueci o nome dela. Da delegada? Não, da Cefaz. Ela que trabalha diretamente com Graciane, eu acho. Graciane é o nome dela. E ela trabalha diretamente com a confecção desse orçamento, que foi um trabalho assim tremendo que o Estado teve para olhar para tudo aquilo que era gasto. E aí ela teve as mesmas dificuldades que a gente teve enquanto auditoria, de conseguir desvendar como é que essa política é traçada, o que é em cada setor, porque eles tiveram que destacar esse gasto voltado, né, para a mulher. E ela me disse assim, olha, Simone, às vezes as pessoas acham que a gente está desenvolvendo um orçamento só para as mulheres. E as pessoas ficam revoltadas, como assim? Está desenvolvendo um orçamento para a mulher? Mas não é essa a questão. A questão foi destacar dentro do que já é gasto, né, aquilo que é gasto com as políticas voltadas para as mulheres. Por que isso é importante, você destacar dentro do orçamento? Porque quando você destaca, você pode avaliar melhor, monitorar melhor, ver a execução desse orçamento e saber se realmente aquele orçamento ele foi suficiente ou não para a execução daquela política, né? Então, o fato da gente chamar a atenção, da gente destacar dentro do orçamento, é justamente essa importância. Primeiro, para a sociedade conseguir acompanhar e para a gente conseguir monitorar melhor como que esse recurso está sendo gasto e se ele tem sido suficiente. Porque os dados estão aí, né? Os dados estão aí para... Falam por si. Exatamente, os dados estão aí. E eu não sou tão assim, né, que acabei achando aqui. Você vai achar aqui, está aqui o podcast. Eu não vou mostrar aqui, não tem como mostrar, porque não temos muito tempo, mas Mulheres no Controle, a parte 3, salvo engano aqui, Determinação e Força de Vontade com Tarsila Eli. Essa de Roraima que você disse? Não, essa daí é do Distrito Federal. Então, bonito. Tem mulher bonita aqui só, olha só. Então, tem esse podcast aí no YouTube, é só digitar lá Mulheres no Controle e tem sempre esse bate-papo aqui, que são ideias, e isso aí é muito importante, que dessas ideias assim, a gente acaba tendo proposituras, quem sabe, né? A gente tem que mover essa promoção aí da força da mulher cada vez mais presente. A gente precisa impulsionar isso mais. As lideranças femininas, estamos carentes disso ainda, não é? Estamos carentes. Caríssima Simone, eu tenho que encerrar o programa. Tem alguma coisa um minuto para você lembrar, que nós não tenhamos dito aqui, que você acha muito relevante, para não deixarmos passar batido? Alguma coisa que a gente não abordou aqui, que é importante estar falando nessa seara aí da causa feminina? Olha, para mim é importante destacar essa questão da liderança feminina, realmente, nos espaços da política também. A gente percebe que, enquanto mulheres, né, muitas vezes esses espaços não são fáceis, porque eles são predominantemente masculinos. Sim. E para uma mulher, muitas vezes, erguer sua voz, falar, ela vai ser considerada uma mulher difícil. Sim. Uma mulher com opinião é uma mulher difícil, né? Ninguém sabe lidar com mulheres assim. Então, eu vejo que ainda nós, mulheres, também temos muito ainda a avançar nesse sentido e conseguir assumir esses lugares de liderança, não trazendo um posicionamento masculino, porque não é nós, né? Mas trazer justamente aquilo que é próprio da mulher, conseguir trazer mais doçura, mais acolhimento, mais espaços de diálogo, como mulher mesmo, mas não ter essa coragem de assumir os lugares, de assumir esse protagonismo. Ok. Concordo plenamente. Mulheres de opinião e mulheres no opinião. No caso, no opinião de hoje, Simone Gin,
Eu admiro muito essa mulher que é de opinião, é de fibra, o trabalho que ela desenvolve, não é? Trabalho técnico, o trabalho que ela acaba colocando uma pitada significativa de humanidade, não é? Não tem como não se envolver, não se emocionar com as causas, e isso faz a diferença, como foi nesse relatório, nesse trabalho que foi feito aí em alguns municípios lá pelos lados do Tribunal de Contas. Muito obrigado, viu, querida? Esse espaço segue a postos para bem informar. Sempre que tiver novidade lá, conte conosco aqui. E ó, podcast lá, o nome do podcast. Mulheres no Controle. Mulheres no Controle. Vai lá no YouTube e você vai acompanhar. Muito obrigado, tá? Gratidão, tudo de bom. A gente se encontra lá no Tribunal de Contas dos bastidores por lá. Lorenberg, até segunda-feira. Eu encontrei hoje falei na verdade por telefone com o ministro Carlos Fávaro, estava em Cuiabá. Segunda-feira ele vai estar em Cuiabá e convidei para vir ao programa. Ele ficou de ver e me dar a resposta na segunda. Tomara que dê certo, já veio algumas vezes o Fávaro enquanto senador ainda, não é? E também convidei a Mairã Benício lá do Desenvolve MT, que ganhou neném recentemente, então ela está vendo também se o bebê desse ela vir aqui. Então, vamos ter sempre um bate-papo aqui no Opinião. Bom fim de semana para você, viu? Se cuida. Fica bem, fica com Deus também.